Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana e um bom ano de 2026. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL, fundado em 1968 por nós, Marcelo Paes Barreto, sempre estudante, sempre procurando ler e estudar as obras seguras. Obras seguras da doutrina espírita, do cristianismo e da ciência do direito. No direito, nós precisamos ver quem é que escreveu aqueles livros, porque tem uma porção de operadores do direito que não gostam de estudar, só gostam de ter livros, só isso. Eles acham que o livro deixa a criatura famosa, e deixa mesmo, chama para fazer um congresso, para fazer uma palestra, mas não estudam a verdade, o conteúdo. Quem trouxe o conteúdo das leis de Deus foi Jesus Cristo. Quem estudou os ensinamentos de Deus nas leis divinas foi Jesus Cristo. Seus apóstolos também estudaram, e os espíritos superiores, quando confeccionaram de forma pedagógica profunda o Consolador prometido, as 5 obras básicas, o Espiritismo só existe a partir das 5 obras básicas. Não sigam qualquer um, não sigam esses indivíduos que querem fazer o sensacionalismo doutrinário e mediúnico. Vamos estudar qual é o papel hoje do cristianismo verdadeiro. É estudar para fazermos em cada um de nós, internamente, a reforma íntima, a reforma para o amor, para aprendermos quais são os princípios do amor, qual a consequência básica das leis do amor. É a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas nós precisamos estudar para saber o que é o amor. Como Deus desenhou, através das leis, o nosso futuro e também o nosso presente. E como rever as obras ruins de cada um de nós no passado. Hoje, aqui no Núcleo de Estudos Jurídicos, Espíritas e Jurídicos GESEL, nós vamos fazer um estudo de alguns textos de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, livro seguro, através da psicografia, através do estudo de Francisco Cândido Xavier. Esse é o caminho de cada um de nós, é estudar para nos tornarmos criaturas melhores na vida em família, na vida social, na vida política, na vida profissional. Conforto: se alguém me serve, siga-me, disse Jesus e anotou João em 12:26. Frequentemente as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. Você só vai ter o conforto
se você trabalhar por ele. É você que tem que se esforçar. Não existe um milagre, não. De fato, a elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano. Olha aqui o significado da doutrina espírita que veio completar pedagogicamente o cristianismo. Olha, em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano. Nós temos que mudar esses pensamentos que estão arraigados ao materialismo selvagem, ao sensacionalismo, de todas as formas, as mentiras. O camarada chega e fala uma mentira. Não, se o seu filho morrer, só vai reencarnar 3 vezes depois. Tem nada disso, isso é mentira. As pessoas vão inventando para poder ficarem famosas. Nós precisamos parar com isso e estudar os livros seguros. Você quer saber se é verdade? Leia 5 vezes na sequência as obras básicas. Todo dia, de 1 a 4 horas por dia. Leia, estude. Resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. O Espiritismo veio explicar como funcionam as leis de justiça, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Qual é o projeto nosso para o presente e para o futuro? Quem somos nós, os filhos de Deus? Como conhecer a verdade? Como trabalhar essa verdade a partir de dentro de nós? É isso que o Espiritismo veio fazer, mais nada, senhores e senhoras. Cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo? Se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rígio nos resvaladouros dos caminhos. Como é que você quer mudar se você só fica querendo fazer palestra? Você não tem condição de fazer palestra. Estude, se torne um aluno. Se você está reprovado, comece de novo. Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos. Isso é que é estudar. O estudo é para todos. Penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Tem gente que está fechado na casa religiosa nas sombras. Tem muita gente fechado só nas sombras. Querendo ser decano, querendo ser diretor disso, diretor daquilo, palestrante, e não sabe nada, não se reforma. Continua praticando as coisas erradas do mundo. Não estudou a verdade, nem sabe como trabalhar essa verdade
a partir de dentro de você. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre. Se estão servindo ao Mestre. Se você conhece as leis da verdade, se você conhece Jesus, se você estudou Jesus, porque para estudar você tem que ler todo dia, durante 8 anos, toda a obra. Tem que reler muitas vezes. Praticar as leis do amor na sua vida íntima e na sua vida social, familiar, profissional, planejando o seu futuro de forma digna, honesta. Então é isso que está aqui, ó. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais. Mas, para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, nós temos que estudar. Hoje o estudo está todo ele reunido nas 5 obras básicas da doutrina espírita, que sustentam hoje o cristianismo de verdade, puro, sem mentiras, sem sensacionalismos. Você tem que estudar a base para que você chegue ao último andar do edifício da reforma íntima, da reforma moral, da educação moral e cívica, da educação familiar, da educação social. Não é do jeito que nós estamos querendo falar mentirosamente através dos estudos. Tem uma porção de palestrante aí querendo usar, porque agora tem essa facilidade aqui, e contando mentiras, se apegando em apegos de mentiras. A conversão, diz Emmanuel, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, e quem anotou isso foi Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio. Tem os decanos aí, os dirigentes de federativas, eu creio, aí faz lá um discurso, o mesmo discurso há 15 anos, 20 anos. A mesma novela. Você não vê as criaturas se mudarem para o bem, porque você só tem condição de mudar para o bem se você estudar. E muito. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Você só vai se transformar o dia que você tiver estudando os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando de 1 a 4 horas por dia. Na sequência, tem que ser todo dia. E praticando os seus ensinos 20 horas por cada dia, fazendo as reformas, as retificações, as mudanças, mudando o seu pensamento, tirando o lixo que você tem dentro de você, as ferrugens, tirando os orgulhos, as podridões, as mentiras. Aí você vai
ter o campo limpo para preparar esse campo para semear os ensinos da verdade. São esses ensinos que, se forem bem cultivados, vão dar os frutos, a luz que Jesus falou. Deixe a luz brilhar, só para quem estuda, no mínimo de 1 a 4 horas todo dia, e se reforma a cada segundo de sua vida. Não é fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado, estou educado, estou seguindo Jesus pedagogicamente em todos os seus ensinos, que estão muito bem arrumados pedagogicamente no Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. O trabalho que Pedro teve para se arrumar intimamente, de forma pedagógica, de forma a poder dizer, eu sou o seguidor de Jesus de verdade. Isso passaram-se muitos esforços. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltaram a ver e loucos que recuperavam a razão. Deslumbrava-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Porque para você se converter, tem que estudar muito, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita coragem de fazer a higiene aí dentro da sua mente e do seu coração, de lavar o vaso da alma, de passar a vassoura, o sapólio, de passar o detergente, de enxaguar várias vezes até tirar todas as impurezas de dentro de você, todos os seus vícios. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar o testemunho de Cristo aos seus irmãos. Não é brincadeira a reencarnação. A reencarnação é uma coisa seríssima. Esse período que nós temos aqui do nascimento até a morte, porque só existe a morte do corpo, do instrumento de trabalho, o espírito continua totalmente com suas mesmas obras boas e ruins, seguindo sua vida, e vai ter que reencarnar quantas vezes necessárias forem, até como aluno responsável se tornar uma criatura do bem, um convertido nos planos da verdade. Não será por si maravilhar tua alma
ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Não adianta ir lá e fazer, e tomar uma água. Não, não adianta. Você tem que se mudar por dentro. Você tem que fazer a higiene por dentro, como ele falou para Sara. Lavar o vaso da alma, tirar as ferrugens, as impurezas. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Meus senhores, minhas senhoras, que lição essas duas que acabamos de estudar do Espírito Emmanuel. Que lição maravilhosa. Vamos estudar os livros seguros. Vamos fazer as reformas em nós. Vamos parar de olhar os defeitos do outro. Vamos treinar para só praticar o bem, a benevolência. Para aprendermos a estudar o amor e todas as suas faces pedagógicas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a perdoar, a não falar dos outros, a não fazer calúnias, não cometer crimes, a ser um indivíduo educado, que conversa, que dialoga, que só pratica o bem, mesmo em silêncio. No silêncio você pode estar orando, pedindo a Deus que te oriente em todos os momentos da sua vida, procurando conhecer melhor as leis e saber como praticá-las, para poder subir com segurança os degraus da perfeição. Esse é o caminho. Não adianta você contar mentira. Não adianta você falar que está convertido quando você não está. Não é uma camisa nova, bonita, igual essa daqui, que vai me mudar. O que muda é a minha educação íntima, moral, ética. E isso só o estudo pode nos ajudar. Só estudando de 1 a 4 horas todo dia, os livros sérios e seguros na sequência e implementando aqui dentro a reforma íntima. Me conhecendo para conhecer os meus defeitos e aprender a ter coragem de mudá-los. Aprender a ter coragem de lavar o vaso da alma quando necessário para tirar as impurezas e semear no seu lugar só os ensinos da verdade, a prática da caridade, amando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, e a todos os nossos irmãos, como a nós mesmos, fazendo tudo para que a luz comece a sair, até mesmo no momento do silêncio, até mesmo no momento dos olhos fechados. A luz pode estar saindo, brilhando, porque você se torna um convertido, um seguidor pedagógico de Jesus Cristo, o nosso mestre, nosso orientador divino. Essas são as lições que devemos meditar nelas, pensar e agir com coragem. Do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, há mais de 50 anos, fomentando pedagogicamente a vontade de sermos
verdadeiramente filhos de Deus. Fraternal abraço e muito obrigado pela atenção.